primeira coisa que você tem que saber, você que é cuidador, você que é cuidador, eu sei que é estressante, eu sei que é cansativo, eu sei que exige muita paciência cuidar de um idoso que tem essa doença, mas o primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa saber é que a agressividade, ela é causada pela doença, ela não é pessoal. O idoso, ele não está querendo te agredir, ele não... Às vezes eu escuto muitos cuidadores falando assim, mas minha mãe não era assim, o meu avô não era assim. Eu acho que é pessoal, porque ele é calmo com outras pessoas, comigo ele se torna agressivo. Não é pessoal, tá? Entenda que é a doença que está causando alterações no cérebro dessa pessoa, está destruindo os neurônios, faz com que essa pessoa às vezes fique com medo de determinadas situações e se torne agressiva com você ou agressiva com outras pessoas, não porque ela quer, mas por conta da própria doença, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber, né, Marcinha? Esse é o primeiro ponto. E aí, são 3 coisas que a gente precisa pensar quando a gente pensa em como prevenir, né, esses episódios de agressividade, como lidar com isso. A primeira coisa é que você tem que prezar pela sua segurança, e aí eu vou detalhar um pouco sobre isso. Você tem que desenvolver a sua capacidade de observar esse idoso, de observar a linguagem não verbal dele. Isso vai ser muito importante, ou seja, você pensar na sua segurança, você ter uma boa capacidade de observação e você desenvolver também a sua linguagem não verbal. Então, assim, quando a gente fala de um idoso com Alzheimer, você tem que entender que ele pode sim fazer algo contra ele, fazer algo contra você também. Então, o primeiro passo, assim, questão de segurança, tá? Se você percebe que esse idoso está muito agressivo, você tem que se afastar, sempre mantendo o olhar, mantendo o contato visual com o idoso, nunca vire as costas para esse idoso, porque às vezes você pode virar de costas e ele realmente pode fazer algo contra você, ou pode fazer algo contra ele próprio. E isso é algo assim, gente, tanto vocês que estão aqui no Instagram, né, a Sol, eu não tenho como minimizar. Realmente ele já não é a mesma pessoa, né? A personalidade desse idoso vai mudando também com o avançar da doença. Então, assim, você não pode confiar, como eu sempre digo, né? Se ele está agressivo, desconfie, porque realmente ele pode ser agressivo contra você, ele pode tacar um copo, ele pode tacar um prato, tá? Ele pode te bater. Eu já vi muitos casos, infelizmente em hospital, chega um cuidador, uma idosa ou um filho que ele achou que o pai ou a mãe ou o avô nunca faria isso com ele. E faz, gente, faz porque ele já não é mais a mesma pessoa, faz porque ele tá com medo, faz porque ele está inseguro. Então, assim, por questão de segurança, mantenha a distância, sempre mantenha, tente eliminar tudo que tem na sua casa, copo de vidro, prato, substitua os pratos de vidro por pratos de plástico, né? Substitua os talheres por talheres de plástico, tire facas de perto do idoso, tudo que você perceber que pode trazer um risco, lembra o seguinte, tudo que você tirava da sua casa quando você tinha uma criança pequena, você vai tirar agora, você que tem um idoso, porque ele realmente pode utilizar aquilo contra ele e contra você. Então não vire as costas, exclua objetos perigosos, mantenha sempre contato visual e outra coisa, não tenha movimentos bruscos, tá? É muito comum o cuidador às vezes ver o idoso agitado e para acalmar o idoso vem com aquela rapidez para abraçar. Quando você faz esse movimento brusco, o que que acontece? Ele, como a percepção dele já não é mais a mesma, ele está confuso, o que que ele pode imaginar? Que você está vindo para agredi-lo. Então, nunca faça movimento brusco. Então, primeira questão de segurança, tá? Segundo ponto, gente, é muito importante que você, que é cuidador, saiba que o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele acaba muitas vezes sendo reflexo de você. Você que é cuidador, você que é familiar. Se você estiver agitado, se você estiver estressado, se você já estiver naquela fase do cuidado, que você não aguenta mais cuidar, que você já está cansada demais, esse reflexo do seu cansaço, do seu estresse, da sua agitação vai passar para o idoso, tá? Então é importante, se você está nessa situação, procure grupos de cuidadores, tente compartilhar o cuidado com outras pessoas que você conheça, procure uma terapia, procure uma meditação, procure fazer os exercícios de respiração, ouvir uma música relaxante, mas cuide de você. Porque o que que acontece? O idoso com Alzheimer, não adianta você falar para ele que você está bem. Muitas vezes ele não entende o que você está falando, tá? Ele vai observar o que está acontecendo pela sua linguagem não verbal, ou seja, pela sua forma de olhar para ele, pela sua postura. Se ele percebe que mesmo você dizendo que está calmo, está tranquilo, que você está agitado, ele vai ficar agitado também. Então é super importante que você, que é cuidadora, se observe
observe também se a sua agitação não está sendo transferida para o idoso, tá bom? Quarta dica, é muito importante que você cuide da sua linguagem não verbal. Quando o idoso estiver estressado, estiver nervoso, estiver agitado, é super importante que você mantenha a sua tranquilidade. E aí você pode até falar assim para mim, Juliana, mas eu tô nervosa, como que eu vou manter a tranquilidade? Finja ao menos, tente fingir que você está tranquila. Respira, tá? Respira fundo, tente manter um olhar afetuoso para esse idoso, um olhar tranquilo, um olhar que passe segurança para ele. Por quê, gente? Às vezes alguma coisa está acontecendo no ambiente que está deixando esse idoso com medo, que está deixando inseguro. Então você deve ser a pessoa que vai passar segurança para ele, que vai mostrar para ele que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que você está ali para ajudá-lo, tá? Então você pode, além de você manter uma postura tranquila, manter um olhar de paz, né? Manter uma postura relaxada, que às vezes a gente logo se arma. Quando você vê o idoso nervoso, você logo se arma, ele percebe que você está nervosa, ele vai ficar mais nervoso. Então mantenha a tranquilidade, mantenha um tom de voz baixo. Não adianta você ouvir o idoso gritando e você gritar mais. Você enfrentar o idoso, sempre digo, ele está agitado, ele está agressivo, não enfrente, jamais grite, porque isso vai fazer com que ele fique mais agitado. Mantenha sua calma, mantenha sua voz baixa, mantenha seu olhar tranquilo, mantenha seus reflexos, sua postura tranquila, seus movimentos tranquilos, para que assim ele possa se sentir seguro também. E você também pode falar umas frases que deixam esse idoso mais seguro, né? Por exemplo, você pode falar, olha, eu estou aqui do seu lado, nada vai acontecer com você. Pode ficar tranquilo, você está seguro. Frase sempre simples. Se você falar muitas coisas, ele não vai entender. Lembrando que à medida que a doença avança, quanto mais frases juntas a gente fala, quanto mais frases complexas, mais dificuldade esse idoso vai ter para entender. Então, sempre frase simples, tá? Quinta dica, gente. Uma coisa que deixa muitos idosos com a doença de Alzheimer agitados é a mudança de rotina. Por isso que eu sempre digo para vocês, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele jamais pode ficar mudando de casa. Muitos filhos fazem isso. Mamãe fica um tempo comigo, fica um tempo com outro, não dá certo. É melhor assim que os familiares se alternem no cuidado na mesma casa, tá? Às vezes é melhor deixar o idoso na casa dele, você passa uns dias, sua irmã passa outros, ou uma fica pela manhã, outro fica à tarde, mas nunca mudar o idoso de casa, porque isso vai torná-lo mais agitado. Além disso, uma questão que causa muita agitação no idoso são as mudanças na rotina também de alimentação, tá, gente? Então, é sempre importante que o idoso que tem Alzheimer tenha rotina, tenha horários para se alimentar, tá? Porque tudo que você muda, tudo que você altera na rotina, no dia a dia do idoso, torna ele mais agressivo, porque ele não entende o que está acontecendo e ele não sabe expressar para você o que está acontecendo. Então, jamais mude a rotina. Outra questão, a gente precisa ter muito cuidado também com a questão dos passeios com o idoso com Alzheimer, tá? Você sempre tem que experimentar. Se você vai levar um idoso num local desconhecido, experimente, veja o comportamento dele, veja o olhar. Muitas vezes, antes dele gritar, antes dele se tornar agressivo, ele vai ter um olhar que ele já vai demonstrar medo, que ele já vai demonstrar essa agressividade no olhar. Então, você vai observar o quê? Que esse lugar, que esse tipo de passeio não está sendo legal para ele. Está sendo desconfortável, está trazendo insegurança, está trazendo medo. Então, tenha muito cuidado com esses passeios para locais que o idoso não conhece, tá? Um outro ponto também importante, gente, é importante que você observe os gatilhos que estão deixando esse idoso nervoso. Então, sempre que ele ficar agressivo, observe o que aconteceu antes desse momento, tá? Pare um pouquinho, respire, mantenha calma e veja o que está acontecendo quando o idoso fica agressivo, o que aconteceu antes. Às vezes pode ser uma visita, alguém, talvez algum familiar, algum amigo que lá na cabecinha dele tem alguma característica, seja um cabelo, seja uma forma de falar que lembra alguém que o idoso não gostava, ou às vezes é essa pessoa muito agitada, essa pessoa fala gritando, essa pessoa tem uma postura que não é legal, que causa algum desconforto nesse idoso, então é importante que você evite, né? Casa que tem muitas visitas o tempo inteiro também
tendem a causar desconforto no idoso. Muito barulho, né? Se na sua casa sempre vocês tiveram o hábito de colocar rádio, televisão no como, televisão no outro, muito barulho, evite. Quanto mais barulho, e principalmente vários barulhos, vários sons diferentes, mais agitado o idoso vai ficar. Então tenha muito cuidado com isso, né?